Oi galera, tudo bem? Tô aqui, finalzinho do dia, cavadinha sem cenário mesmo. Esse é meu quarto, gente, com uma cortina vermelha, outra azul, aqui meus coméricos, meus ursinhos, meu violão, bagunça mesmo. Tô bem cansada, já é 8, não, 9 horas, meu Deus. Te peço que deixe o like, curta, compartilha e hoje vamos falar sobre o Dia do Índio. Já passou, mas a importância ainda está aí. Então vamos lá, vamos. Ai, gente, que cansaço, mas começando. Enfim, o Dia do Índio foi comemorado nesta sexta-feira, 19 de abril, e foi criado em 1943, um decreto por Getúlio Vargas. Sempre gostei desse cara. Ele foi resultado de uma decisão de um congresso indigenista numa convenção interamericana, ou seja, de todas as Américas, né? Porque, para quem não sabe, indígenas, na verdade, teve no planeta todo, né? Mas aqui nas Américas são, digamos que, outro tipo de indígenas que tinham, né? Nos outros lugares, como por exemplo, Canadá, tinha muitos aborígenas, daí México, astecas e astecas, o que mais? Que mais que tem, mãe? Astecas, maias e os incas. É que eu lembrei do Chaves que fala peteca. Então, digamos que faz um certo tempinho que tem, né? Então, esse dia é comemorado não só aqui no Brasil, como na América toda. O nome realmente era Dia dos Povos Indígenas, mas foi mudado recentemente, né? Se for ver. Em 2022 por um decreto criado lá no México em 1940. Por que o motivo do decreto dessa lei, não sei. Talvez tenha acontecido algum crime, alguma coisa lá, não sei dizer, mas mudou daí pro Dia do Índio. E enfim, como eu disse, comemorado nas Américas, só explicando, tá? México, Estados Unidos, Brasil, chegando nesses países tinham apenas indígenas. No México teve dissipação, no Brasil teve dissipação, mas os Estados Unidos foi onde realmente teve mais matança dos povos indígenas, infelizmente. Então lá é até meio um pouco complicado essa questão do preconceito, que você pode ver até em filmes, tá? Porque realmente eles foram totalmente dizimados. Tem, obviamente, indígenas lá ainda, porém é uma questão complicada, mas enfim, continuando. Obviamente vocês já devem imaginar o porquê, o motivo da data, né? Que é a importância da conscientização do não preconceito, da liberdade de expressão. Meu gato tá vindo aqui. Da liberdade de expressão. Vem cá. Agora, você quer aparecer, você vem. Olha, gente, que pequeno. O nome dele é Seco. Da liberdade de... Não é nem de expressão, gente. Liberdade cultural. E também com questão da... Seco! Ô, mãe! Ai, Jesus. Não só uma questão de livre expressão cultural, né? Porque eles têm direito de manter a cultura deles ainda, né? Em diferentes níveis, mais ou menos. Daí tem aqueles que dizem, mas o índio hoje usa celular. Índio é um ser humano, é só uma raça, gente. Eles eram os donos do lugar onde a gente vive. Por exemplo, eu tenho olhos puxadinhos, tô aqui com o cabelo liso, né? Meu cabelo não é liso, mas tô com o cabelo liso. Muitos podem dizer que eu sou, né, descendente de indígenas do que de japonesa, chinesa, como costumo, né, a falar. Também já falaram indiana. Só que, gente, eu sou brasileira, então indiano é diferente de índio e indiano. Tem uma diferença, tá? Índios estão no continente americano e os indianos lá na Índia, né, é continente asiático ou africano, não lembro, mas é mais provável que seja asiático, tá? Ele é comemorado, aliás, ele é relevado como uma data comemorativa, dia 19 de abril.
desde lá de 1943. Porém, os povos indígenas, FUNAI, governo, enfim, os próprios indígenas, obviamente, lutam para que não seja só uma data de comemoração, e sim uma data de reflexão do porquê respeitar o índio, sua cultura, o porquê que eles são os donos da terra onde a gente, né, nasceu, que aí fica meio óbvio, né, porque só tinha índio quando chegaram aqui. Eu acho que isso não deveria nem ser discutido, né, e também, como eu falei, em relação a preconceito, discriminação, violência. Quem lembra do caso que puseram fogo naquele indígena faz muitos anos? Se eu conseguir, eu vou deixar aqui a data. Algo muito triste. Então, é o convite para conhecer a diversidade da cultura indígena. Uma vez eu fui num curso em que um professor indígena aqui da minha cidade, super inteligente, eles têm aquele jeitão deles falar, mas é só o jeito, que é homem mais culto, inteligente. Eu sei que tem muitos e muitos dialetos indígenas, do idioma indígena, dentro do próprio Brasil, então fora se expande mais ainda, tá? Mas aqui o que mais se fala, né, é o Tupi-Guarani, que é o mais simples. E eu vou tentar falar uma frase aqui em Tupi-Guarani, só. Gente, eu joguei no Google, tá? Porque a internet também é um modo de estudar. Tem o lado ruim, mas se você souber usar o lado bom, só coisas boas, tá? Mas eu lembrei que o professor, ele passou isso pra gente. E eu, como sou metida, né? Ele passou o alfabeto. Eu lembro até que eu conversei com ele, questionei, eu perguntei como que era. Agora eu lembrei. Bai Chapa Ixeio Hanaluz. Então é Bai Chapa, que eu vou colocar aqui como escreve, Bai Chapa. Oi, tudo bem? Daí Ixé eu sou. Ixé Johanna Luz. Então, Bai Chapa Ixé Johanna Luz. Parece simples, mas é bem complicado, tá? Principalmente as vogais. O Y no Tupi-Guarani é considerado uma vogal. Isso eu lembro. Ah, como é bom a gente fazer curso. Eu lembro que eu fiquei com uma vontade de entender, de aprender esse idioma, só que é difícil, né? Mas quem sabe, um dia eu alcançarei o papo, ou passarei, porque o papo eu acho que não fala Tupi-Guarani, né, mãe? Não habla Tupi-Guarani? Tem a brincadeira, eu não hablo Tupi-Guarani. Do you speak Tupi-Guarani? Enfim, gente, então, esse é o sentido do Dia do Índio. Queria desejar toda a minha solidariedade ao nosso povo. Realmente o nosso povo, que não é Portugal, virou porque chegaram, né? Mas não como é que fala? Nascentes não, meu Deus, eu falo em inglês, nativos. Nossos nativos americanos são os indígenas, e os europeus, né, portugueses, vieram assim, né? Então como falei, foi instituído pelo Getúlio Vargas, nessa confraternização, já digo assim, entre as Américas, para, né, discutir a importância de preservar os povos, de proteger, de deixar eles com a livre expressão deles, para ter a cultura deles, se eles quiserem morar no mato, se pintar, tal, deixar, ou se não, viver como qualquer um de nós, assim, da cidade, já falo, né? Fica livre arbítrio deles, então eles têm o direito de escolher. Por exemplo, aqui na área indígena, eles fazem meio a meio, sabe? Eles usam as coisinhas deles, assim, eles usam roupa, tá? Eles não são da cultura ainda de não usar roupa, mas eles pintam o rosto, eles fazem maquiagem, os rituais deles lá. Mas eles também usam celular, andam de carro, vida normal, sabe? Então é uma livre expressão, porque a cultura deles é diferente. O português já chegou aqui, né, querendo trocando trabalho por espelho, iludindo, porque eles eram muito inocentes já por não conhecer mais nada, né? Não é por serem indígenas, é por não conhecer mais nada. Fosse o povo que fosse, iam ser, né, muito inocentes. A diferença dos nossos indígenas é que, para os astecas, os incas e os maias, é que eu acho que os astecas, os incas e os maias, eles eram meio, sei lá, eu acho que era um pouco mais barra pesada, assim, os ritual deles, assim. Mas não vou falar muito,
Eu já vi um filme, mas não vou falar muito porque não vem a calhar. Enfim, atrasado, mais feliz dia do índio, que eu acho que é todo dia. Todas as raças devem ser valorizadas, todas as cores. Ah, e uma curiosidade. Os índios e os asiáticos, tanto chineses quanto coreanos, não tanto japoneses, mas mais chinês e coreano, tem uma diferençazinha no DNA em que deixa o cabelo deles lisinho, o olho puxadinho, escuro, japonês também, né? Só que o coreano e o chinês ainda tem a vantagem de que tem menos pelo e sua menos, e os indígenas também, tá? Só que, enfim, o japonês também se inclui. Então, asiáticos e indígenas têm não seria um defeito, seria uma modificação genética, que eu vou tentar colocar aqui, que eu não sei falar esses termos científicos, tá? Que faz eles terem menos pelo, suar menos, ter os cabelos lisinhos, olhos e cabelos escuros e puxadinhos. Se vocês olharem, né, os indígenas também têm os olhos puxadinhos, bem bonitinhos. Eu me sinto tô aqui por uma índia, né, cabelo liso, eu acho lindo. Vou tentar fazer maquiagem outro dia, e é isso. Respeitem todas as diversidades, todas as culturas. E é isso, eu já tô meio gaguejando aqui, cansada. Beijinho da gorda, tchau, tchau. Dê tchau, você que não vai dar tchau, tá me incomodando. Dá tchau. Não quer dar tchau.